A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, Deus em Cristo vos abençoe. E você, amigo, também do Evangelho, a paz do Senhor Jesus, você que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua sintonização. Você que começou a nos assistir através desse vídeo agora. Eu quero aproveitar e fazer um pedido. Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Só você clicar aí no inscreva-se e pronto, você já vai estar inscrito. E toque no sininho, porque cada vez que for posto um novo vídeo aqui, você vai estar recebendo sempre a notificação de cada vídeo que for postado na plataforma, tá bom? Eu quero compartilhar com você, neste momento, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, tá bom? Está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 até o versículo de número 41, tá bom? Diz assim a poderosa palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meus queridos e amados, diante desta passagem bíblica, nós encontramos uma ordem expressa do Mestre Jesus. O Senhor Jesus dirige-se aos seus discípulos depois de uma maratona de conferências. Se você observar, aqui antes desse episódio, no próprio Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus vinha de uma maratona, ele estava ministrando a palavra. Por sinal, o ministério de Jesus sempre foi envolvido com o Espírito Santo e a palavra. Jesus não perdia tempo. Todo lugar que ele estava ministrando a palavra de Deus. E agora, encontramos aqui nesse texto sagrado uma ordem de Jesus. Ele diz para os seus discípulos, ele estava assim querendo mudar de geografia. Ele estava querendo sair daquele território e ir para um outro lugar. Então ele dá ordem para os discípulos: vamos sair daqui deste lado e vamos para outra margem. Jesus, quando ele sinaliza para os discípulos qual outro lugar que iria, ele aponta para Gadara. Gadara era um outro lugar onde o Espírito Santo estava impelindo a Jesus a ir, porque ele tinha uma obra para realizar do outro lado, que era Gadara. É bom lembrar que os discípulos obedeceram a Jesus. Ser discípulo de Jesus é obedecer a sua ordem, é ouvir a sua voz. E nós, como servos do Senhor Jesus, como os discípulos do Senhor Jesus, também devemos estar à sua disposição para obedecer-lhe, para ouvir a sua doce voz. O certo é que não sabemos o que iremos encontrar pelo meio do caminho, conforme os discípulos aqui nem imaginavam o que estava para acontecer, mas eles estavam debaixo da bênção do Senhor Jesus, estavam debaixo da obediência. Eles então obedecem ao Senhor Jesus, entram no barco, começam a remar o barco e Jesus também estava no barco. Só que aquela viagem não seria rápida, iria levar algumas horas. E Jesus
estando cansado, ele vai na polpa do barco e dorme. Exatamente conforme o texto diz. Jesus não estava remando o barco, ele estava na polpa do barco dormindo, com a cabeça sob uma almofada, porque ele estava cansado. Agora deixa eu lhe dizer algo. Jesus, como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele nunca se cansou. Porque o Salmo de número 121, versículo 4, vai nos dizer: Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Jesus, como homem, ele se cansou, mas como Deus, ele nunca dormiu. Agora, a essência do Senhor Jesus também, como Deus, ele nunca se cansa. Tanto é que está registrado em Isaías, capítulo 40, versículo 25, diz assim: A quem, pois, me farei semelhante, para que seja semelhante, diz o Santo. Versículo 26, Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem conta todas e chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Aqui ele está falando das estrelas. Ele conhece os milhões e bilhões de estrelas que ele mesmo criou e chama cada uma pelo seu nome, porque ele é Deus. Agora volte os seus olhos para o versículo 28. Não sabes, nem ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Preste atenção que, como Deus, é Ele que renova as nossas forças. Aqui, no texto de Marcos 4, 35 e diante, Jesus, como homem, ele se cansou. Mas como Deus, eu li essas duas referências aqui, ele nunca dorme, ele nunca dormiu. Por quê? Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. E Isaías escreveu que ele dá vigor ao cansado e renova as suas forças. Mas, no decorrer daquela viagem, os discípulos estavam remando aquele barco. De repente, surgiu no trajeto daquela viagem um enorme temporal. O temporal começa a surgir. E Jesus dormindo calmamente na proa daquele barco. Jesus dormindo, os discípulos remando. A Bíblia diz que o vento tomou uma proporção tão forte que o versículo 37 diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A caminhada cristã, muitas das vezes surgem algumas surpresas. Você que está me assistindo, talvez você está enfrentando um momento nada fácil, o que você está vivenciando é o inesperado, está te causando medo, está te causando pavor. Os discípulos aqui nesse texto ficaram apavorados. Por quê? Se você conferir Mateus 8, do 23 ao 27, vai conferir que os discípulos estavam apavorados. Se você ler o mesmo episódio no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25, os discípulos estavam apavorados. E aqui nesse texto de Marcos, capítulo 4, do 35 e diante, a Bíblia nos informa que os discípulos, eles estavam olhando o barco se encher de água. O vento estava tão forte, mas tão forte, que o barco não saía do lugar. Conforme eu lhes disse no início desse vídeo, a caminhada cristã, muitas das vezes,
surgem surpresas. Na caminhada cristã, nem sempre vamos encontrar um mar de rosas. Vai ter dia que você vai amanhecer com vontade de pular, sorrindo, mas tem dias que você amanhece com vontade de chorar e não sabe como vai agir, porque você vê que as coisas saiu do seu controle, saiu do seu natural, saiu do seu domínio. E é com você que eu estou conversando nesta hora, que está me assistindo. Talvez a sua situação não é das melhores. Talvez o controle do que você possuía saiu das suas mãos. Você não está controlando a sua saúde. Você não está conseguindo controlar a sua vida financeira. Talvez você não está conseguindo controlar esse seu filho dentro da sua casa. Talvez surgiu um descontrole no seu casamento. Talvez surgiu um descontrole na sua vida ministerial. O barco está enchendo d'água, parece que vai afundar e o vento está forte. O medo está assolando a sua vida. Mas, bem que a Bíblia diz que os discípulos se lembraram de Jesus. Jesus estava no barco, irmãos, porém ele estava deitado. Aleluia! Jesus estava no barco, porém ele estava deitado e dormindo. O fato é que o vento soprou forte, as águas daquele mar se agitaram, porque não estavam vendo Jesus naquele barco. Essa é a realidade. Jesus estava presente, mas por Jesus estar deitado, o vento não viu Jesus. Por Jesus estar deitado, as águas daquele mar não viram Jesus. E por esta razão, o barco que Jesus estava com os discípulos estava sendo açoitado. Mas quando os discípulos se cansam de tirar água do barco e vê que iam perecer, aí eles param de fazer o esforço deles e agora começam a se lembrar que Jesus estava presente. Muitas das vezes, o problema toma uma proporção que não precisaria ter tomado. Por quê? As pessoas deixam o caos se instalar e só vai se lembrar que Jesus está presente em sua vida quando a coisa está muito séria e quando o barco já está quase partindo ao meio e afundando. Enquanto que no início do problema você já tinha a pessoa de Jesus presente. E exatamente o que aconteceu. Jesus já estava ali. E o início do texto, a Bíblia diz que Jesus falou para eles: nós vamos chegar do outro lado. A palavra de Jesus é o que basta. Eu quero dizer para você que está me assistindo que você não vai morrer nesta situação. Você não vai ficar nesta situação do jeito que iniciou essa tempestade. Jesus está com você aí. Jesus está presente na sua vida. E por Jesus estar presente, aleluia, o quadro vai mudar. A situação vai mudar. Porque Jesus está presente. Glória a Deus. Os discípulos se lembraram que Jesus estava ali. E quando eles se lembram, eles despertaram Jesus. E quando eles despertam Jesus, você pode conferir no episódio de Mateus 8, 23 ao 27, Lucas 8, 22 ao 25. Quando Jesus fica de pé, a coisa muda. Quando eles chamam Jesus, Jesus fica de pé, Jesus só fala uma vez: mar, aquieta-te. E repreendeu o vento. Quando você lê aqui esta palavra repreender, não é uma palavra comum. Quando você desfolha as folhas das Sagradas Escrituras,
Você não vai encontrar Jesus repreendendo outra coisa a não ser demônio. Isso mesmo. Então, o que entendemos aqui é que os demônios entraram na natureza para tentar suicidar Jesus e os seus discípulos. A força daquele vento estava anormal, não estava num soprar do seu natural, estava fora do comum. Não estava aquele soprar de brisa. Não. Era um vento tão violento que o barco parecia que ia partir. Era um vento tão violento que queria afundar aquele barco e matar os discípulos e inclusive Jesus. Só que quando Jesus fica de pé, Jesus dá uma ordem. Aleluia. Jesus dá uma ordem. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Você chamou por Jesus? Eu quero dizer nesta hora que um milagre começa a acontecer. Jesus já ouviu a tua oração e ele já ficou de pé para lhe atender. Aleluia. Jesus já ouviu a tua oração e ele já ficou de pé para lhe atender. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você que está me assistindo, ministrando esta palavra, você pode glorificar a Deus aí agora? Você pode dar glória a Deus? Jesus ouviu tua oração. Vou confirmar. Salmo de número 12, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. O vento está soprando forte contra você? O vento está soprando forte contra a sua vida? Jesus já ficou de pé. Jesus já está de pé. Aleluia. O vento, ou seja, os demônios estavam fazendo festa naquela situação, potencializando o vento, agitando as águas do mar, porque não tinham visto Jesus. A hora que Jesus acordou, ficou de pé, acabou a festa dos demônios. Aleluia! Deixa eu te dizer algo aqui nesta hora. Jesus já está de pé aí na sua casa. Jesus já ficou de pé aí agora no seu casamento. Jesus já ficou de pé aí agora na sua vida financeira. Jesus ficou de pé agora, exatamente agora, aí na sua vida espiritual. Jesus ficou de pé exatamente agora, aí, aleluia, na sua vida íntima da sua família, com seus filhos, com seus familiares. Jesus está de pé. E eu ouço ele bradando nesta hora, dando a ordem: mar, aquieta-te, acalma-te. E ele falou uma vez só, e ele repreendeu o vento. Quando Jesus repreendeu o vento, os demônios que estavam agitando aquelas águas sumiram, saíram na mesma hora. Eu quero dizer na unção do Espírito de Deus, tudo que está no mundo espiritual programado para travar a tua vida, Jesus já se coloca de pé agora, neste exato momento, está dando uma ordem: sai. Cala-te, acalma-te, aquieta-te. Aleluia. E quando Jesus acabou de falar, glória a Deus, quando o Senhor Jesus acabou de falar, o vento se aquietou. A palavra aquietar, no grego, significa katapou. Vou repetir. A palavra no grego, tá? Aquietar,
significa katapouo, que significa descansar, cessar completamente. Está chegando um tempo de paz para a sua vida. Está chegando um tempo de sossego para a sua vida. O Senhor Jesus está de pé. Aleluia. O Senhor está dando a ordem neste momento, neste exato momento. Aquele problema que estava te sufocando, aleluia, já está acabando. Jesus já ficou de pé. Creia em nome de Jesus. Vai ter milagres acontecendo assim que você acabar de ouvir esta pregação, assim que você acabar de assistir esse estudo bíblico. Eu profetizo que, em nome de Jesus, a sua história muda hoje, muda agora, porque Jesus já está de pé. Jesus já está de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando tudo se acalmou, a Bíblia diz que houve grande bonança. Vem um tempo de paz para a sua vida. Vem um tempo de bonança para a sua vida. Vem um tempo de alegria para a sua vida. E sabe o que aconteceu? Depois que chegou a bonança, o versículo 40 diz: E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que fez aqueles discípulos acharem que iam morrer é porque, como seres humanos, eles não estavam acostumados a ver aquela situação. Não estavam acostumados a ver aquela situação. E eles acharam que iria morrer. Mas quando alguém lembra-se que Jesus estava presente e estava no barco, aí chamaram por Jesus. Aí a situação mudou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí Jesus falou para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Muitas coisas podem ser evitadas na minha e na sua vida se utilizarmos a nossa fé. Jesus está dando uma receita maravilhosa aqui agora, para mim e para você. Quer ter vitória? Utilize a fé. Olha o que a Bíblia fala sobre a fé em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Agora volte os seus olhos para o versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E o versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo que Deus fez pelo poder da sua palavra. E usando a fé, não duvidou. A fé é de Deus, a fé pertence a Deus e Ele é o gerador de fé. Isso mesmo. A Bíblia diz que devemos olhar para Jesus. Olha só, é Ele que é o gerador de fé. A fé nasce em Jesus e retorna para Jesus. Quando os milagres acontecem, devolvemos para Ele em forma de honra e agradecimento, como um tributo de reconhecimento. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé começa em Jesus e retorna para Jesus. Começa em Jesus, vem para nós, depois do milagre acontecido, retorna em forma de tributo para Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, um cristão vivendo uma vida sem fé deixa Deus triste. Um cristão vivendo uma vida sem fé no Senhor, ele desagrada a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia, creia.
Deus está falando com você neste momento. Creia, a sua história vai mudar. Não será mais a mesma. Jesus está entrando com providência. Creia. Aleluia. Então Jesus fala para eles: por que sois tímidos? Sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Como eles não estavam acostumados a ver Jesus ordenar a natureza e na mesma hora a natureza obedecer, eles ficaram tremendo com temor. Olha o que diz o espanto que a Bíblia nos mostra, nos revela no versículo de número 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Causou espanto. Meu querido, te prepare. O que Deus está fazendo na sua vida, na pessoa de Jesus Cristo, vai trazer espanto. Essa cura que você necessita vai causar espanto, porque todos estão vendo o estado que você se encontra, mas quando você estiver curado, quem te ver vai ficar espantado. Esse período de provação que você está passando, de lágrimas, desempregado, chorando, ei, quem te ver prosperando vai se espantar com o que Deus vai fazer. Quem está vendo o teu casamento do jeito que está, a sua vida do jeito que está, e quando ver Jesus dar uma virada nela, vai ficar espantado. Sabe por quê? É coisa grande que está vindo aí. É coisa boa que está vindo aí, porque Jesus ficou de pé do seu trono e está dando a ordem nesta hora. Tudo que estava tentando, projetado por Satanás para destruir a sua vida, Jesus dá uma ordem agora. Ele libera uma ordem. Sai. E está dizendo: cala-te, aquieta-te. Essas três expressões Jesus falou quando, aleluia, o moço estava endemoniado. Jesus falou: sai dele, e o demônio saiu. Jesus estava na sinagoga, está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E também, agora encontramos quando Jesus fala aqui com o mar, com a natureza. Vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Deus está dando ordem, Jesus está dando ordem, e uma vez falada, se cumpre o que ele diz. Aleluia, glória a Deus. Então sentiram um grande temor. Muitos vão ficar espantados pelo que Deus está fazendo. Muitos na sua família vão ficar espantados pelo que Deus está fazendo. É grande o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. E o vento e o mar lhe obedeceram. Sabe por quê? É Jesus que tem o domínio da natureza. Os ventos obedecem a Deus. E os ventos só sopram quando Deus quer que vente. Sabia disso? Confira comigo em Apocalipse, capítulo 7. Olha o que a Bíblia diz. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Sabe o que significa isso aqui? Após o arrebatamento, haverá um tempo de tão grande tribulação, tão grande angústia que esse mundo vai passar, que nunca houve. No capítulo 7 aqui, até a natureza está sendo tocada por Deus para juízo das nações. Não haverá nenhum vento soprando nesse período aqui que está registrado no capítulo 7 de Apocalipse. Imagina um dia de intenso calor sem uma brisa suave do vento. Nem o mar vai se agitar, porque os 4 ventos que tomam conta da atmosfera da terra
vão estar retidos por esses 4 anjos. Não vai soprar nenhum vento do sul, nem do norte, nem do leste, nem do oeste. Você imagina como ficará a oxigenação dos seres humanos que ficarão aqui para a grande tribulação. Mas enquanto isto, a igreja vai estar glorificando a Deus nos céus, vivendo o puro oxigênio do céu. Porque fomos arrebatados com Jesus Cristo e estaremos para sempre com Ele na glória. Então, vejamos que até os ventos, se quiserem soprar do sul, do norte, do leste, oeste, tem que ter a permissão divina, porque existem esses 4 anjos nos 4 cantos da terra que controlam os ventos. Pastor Márcio, o senhor não está dizendo heresia, não? Não. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. E até aqui no versículo 41 de Marcos, está dizendo aqui, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quando a gente lê em Lucas, capítulo 8, vamos ler? Lucas, capítulo 8, versículo de número 22 em diante. Aí a gente vai ver quando os discípulos diz assim, aleluia, no versículo 25, e disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Ventos aqui está no plural. Por quê? É em várias direções. O vento sopra tanto no sul, no leste, no oeste, tá? O vento sopra no sul, no norte, no leste e no oeste. E é Deus que ordena qual é a direção que o vento vai soprar. Tudo está no controle de Deus. E nesta hora, eu quero dizer para você que o vento é também um instrumento que Deus usa para trazer vitória. Aqui, o vento se acalmou, porque Jesus ficou de pé e deu vitória para os discípulos, ao ponto de causar um espanto. Te prepare, porque o que Deus está fazendo hoje na sua vida vai trazer espanto, para o nome dele ser glorificado. Agora, encontramos a importância dos ventos nas Escrituras. Em Êxodo capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental e este trouxe a praga dos gafanhotos sobre toda a terra do Egito. Deus utiliza até o vento oriental, que era o vento de juízo, para trazer a manifestação da mão dele no Egito, para Faraó reconhecer que o Deus dos judeus é o Deus que comanda tudo. Tem certos ventos que Deus ordena que sopre, é para o nome dele ser reconhecido. Creia, esta situação que aconteceu na sua vida, este vento que soprou, é para apenas Deus ser reconhecido pelo ímpio, que Deus é Deus na sua vida. Em Êxodo capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz que Deus fez soprar um fortíssimo vento, um vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. O vento ocidental lançou no mar os gafanhotos, que o vento oriental tinha trazido. Isso mesmo. Na primeira referência que eu li aqui, no capítulo 10 de Êxodo, versículo 13, Deus fez soprar um vento oriental e este trouxe gafanhoto, pragas de gafanhoto sobre a terra do Egito como juízo de Deus. Faraó teve que reconhecer Deus em Israel, através dos sinais das mãos de Moisés. Aquele vento, Deus usou para o ímpio Faraó reconhecer o poder de Deus. Torno a dizer, tem situações que acontecem em nossas vidas para o ímpio saber que o nosso Deus é Deus de poder. Aleluia! E depois o próprio Deus mandou um vento ocidental que levou aqueles gafanhotos para longe. Você vê que a posição do vento mudou. Primeiro ele veio como vento oriental. Agora, para os gafanhotos ir embora, Deus manda o vento ocidental.
Você está vendo que é Deus que tem o controle de todas as situações? Aleluia! Glória a Deus! Primeiro ele soprou como vento oriental, vento do juízo. Depois, vento fortíssimo, como vento ocidental, o vento que Deus estava retirando o juízo. É por isso que está registrado em 1 Samuel que o nosso Deus é Deus de poder. É Ele que tem o domínio de todas as coisas. Olha o que diz Samuel, 1 Samuel 2, do versículo 6 ao 8. O Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura, faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e ele assentou sobre eles o mundo. Tudo está nas mãos de Deus. Dê glória a Deus aí. Tudo está nas mãos de Deus. Dê glória a Deus aí, porque Deus está no controle. Até esse vento que soprou na sua vida, Deus está no controle dele. Ele pode ter vindo do lado oriental, mas vai sair pelo lado ocidental, porque Deus tem o controle. Ele sabe onde é a morada dos ventos. É Ele que fez o vento. Aleluia! Outro exemplo que nós temos de Deus utilizando o vento como instrumento para dar vitória ao seu povo. Êxodo capítulo 14, versículo 21. E o Senhor soprou um vento oriental, e o mar vermelho se abriu em duas partes para abençoar o seu povo. Deus fez até os ventos contrários. Aquele mesmo vento que ele fez soprar para vir os gafanhotos em forma de juízo sobre o Egito, agora Deus usa aquele vento, que é o vento oriental, para abençoar Israel, para abrir portas. O Mar Vermelho era uma porta fechada. Faraó vinha atrás com todo o exército. Se Israel não caminhasse, iria ser massacrado pelo exército de Faraó, que vinha marchando em alta velocidade. Mas Deus enviou o vento oriental novamente e soprou tão forte a noite inteira. A noite inteira, a Bíblia diz, em Êxodo 14, que o vento soprou tão forte que as águas do Mar Vermelho se tornaram em muro, à esquerda e à direita. E sabe o que aconteceu? Israel atravessou a pé enxuto no meio do Mar Vermelho, porque Deus fez soprar o vento. O vento está soprando nessa hora, mas é para te trazer vitória, não é mais para te trazer lágrimas. O vento de Deus está soprando para te trazer consolo. O teu inimigo está sendo derrotado nesta hora, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, a Bíblia diz também, em Números capítulo 11, versículo 31, que Israel estava atravessando o deserto e estava faminto, precisando de alimento. O que Deus fez? Olha só, Deus mandou um vento providencial que trouxe alimento para o povo de Israel. Naquele dia, Deus fez chover cordonizes do céu. Isso mesmo. Deus fez chover cordonizes do céu e Israel se alimentou fartamente, grandiosamente. Agora, finalizando o nosso estudo e esta pregação, eu quero também dizer que o vento também tem uma conexão com a tipologia bíblica no tocante ao Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo na matéria de tipologia bíblica é o vento. Por quê? O vento se move em todas as direções. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes e confira comigo. Eclesiastes, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Olha o que a Bíblia diz. O vento vai para o sul e faz o seu giro. Para o norte, continuamente vai girando. O vento
e volta fazendo os seus circuitos. Glória a Deus. Agora, veja Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4, versículo de número 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Veja que o vento tem uma utilidade tremenda. Ele sopra em várias direções. Aqui, quando ele entra no jardim real, a respiração ficou agradável, porque quando o vento sul chegou naquele pomar que tinha plantas frutíferas que exalavam um aroma, todo o ambiente ficou perfumado. Então, olha a função do vento. Ele espalha a essência do que existe na planta. O vento espalha perfume. Aleluia! Está chegando a hora do perfume que Deus derramou sobre a sua vida ser exalado na vida de outras pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto diz que o vento se move em todas as direções. Isso fala do poder do Espírito Santo que age onde quer. O Espírito Santo se move em todas as direções e age de muitas maneiras, tá? No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, o vento de Deus é invisível, ninguém consegue ver o vento. Porém, todos percebem quando o vento está soprando. Ninguém consegue contemplar a forma visível do Espírito Santo, porém, todos percebem quando ele está operando na igreja. João 3, 8 diz: o vento sopra onde quer. Isto fala da soberania do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo, ele está no controle de tudo. O Espírito Santo é Deus. Aleluia! Glória a Deus! E outra coisa, o vento, ele não tem cor. E pelo vento não ter cor, significa que ele não tem favoritismo. Se o vento tivesse determinado aspecto de aparência e coloração, poderíamos notar perceptivelmente que ele teria, então, uma preferência de cor. Mas como ele não tem cor, ele não tem preferência. Ele chama a todos para a salvação. Ele toca no coração de todos. Aquele que abre o coração e deixa ele entrar, ele entra e faz morada. Tanto é que no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a promessa foi feita para todos, todo tipo de povo e para qualquer classe de nível social. Rico, pobre, branco, negro, loiro, moreno, caboclo, qualquer cor. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne. E também tem outro detalhe, diz assim: e derramarei o meu espírito sobre servos e servas, não importando se a pessoa é patrão ou empregado. O Espírito Santo, ele como promessa de Deus, é derramado sobre qualquer pessoa, independente do quanto você tem na sua carteira ou na sua conta bancária. O Espírito Santo é para todos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, o vento sopra onde quer. Outro detalhe para nós já estarmos caminhando para o final do nosso estudo. O vento é um instrumento das manifestações do poder de Deus. Vejamos em 2 Samuel capítulo 2, versículo 11. O Espírito de Deus é também o Espírito do Todo-Poderoso. Jó capítulo 33, versículo 4, a Bíblia chama de o Espírito Santo de o Todo-Poderoso. Agora, quando a gente lê também o Salmo 104, versículo 4, a Bíblia diz que Deus faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros
um fogo abrasador. Os ventos são instrumentos que Deus usa para realizar a sua obra. Glória a Deus. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos. De repente veio do céu um som impetuoso, veemente, encheu toda a casa, tá? Um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo, para manifestar a sua descida, o seu derramamento lá em Jerusalém, ele desceu com barulho e estrondo, para que todas as nações representadas ali em Jerusalém observasse a sua manifestação. Tem horas e tem vezes que o Espírito Santo, ele não vem como brisa, ele vem como estrondo mesmo. Em Atos 2 ele veio. E como que ele veio? Veio de repente. De repente. Eu quero dizer que quando Deus quer marcar a vida de alguém com milagre, é de repente. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. Um orava, o outro cantava. Atos 16, tá? Confere aí em Atos 16. Quando Paulo parava de cantar e começava a orar, Silas orava. E quando Silas parava de orar e cantava, Paulo cantava e iam invertendo. Um orava, o outro cantava. A Bíblia diz que perto da meia-noite, o anjo do Senhor, de repente, veio e libertou. Perdão, em Atos 12, que o anjo do Senhor veio e libertou Pedro. Mas agora, em Atos 16, foi de repente, Deus mandou um terremoto. Troquei aqui as referências, mas lembrei. O Espírito Santo me fez lembrar. De repente, Deus mandou um terremoto. Pode conferir em Atos 16. E aquelas prisões se abalaram. E todos foram soltos, porque Paulo e Silas estavam orando e cantando. E o texto é interessante que diz que os presos ouviam Paulo e Silas cantarem e orarem. Sabe o que significa isto? Tem alguém que está preso por alguma coisa que precisa ouvir o seu louvor. Tem alguém que está preso por alguma coisa que precisa ouvir a tua oração. Tem alguém que está preso que precisa ouvir o teu clamor, o teu louvor. Cante, ore. Sabe por quê? Aleluia. O de repente de Deus vai se manifestar na sua vida. De repente. O de repente. É de repente que a porta de emprego vai se abrir. É de repente que esta enfermidade vai sair, vai sumir. Você vai ser curado. É de repente que aquele problema que você está enfrentando dentro da tua casa vai desaparecer. É de repente que aquela obra de feitiçaria e macumbaria vai ser destruída agora na autoridade do nome de Jesus. Por quê? O Espírito Santo, em Atos capítulo 2, desceu de repente. E o de repente de Deus se manifesta hoje na sua vida. O de repente de Deus se manifesta agora na sua vida, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero dizer, finalizando esta palavra, que foi bom estar aqui falando de Jesus com você e para você. A minha oração é que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E eu quero fazer uma oração neste momento. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu quero ministrar a tua bênção na vida desta tua serva, na vida deste teu servo, que ficou me assistindo até este exato momento. Completa a tua bênção na vida da tua filha. Agora, Jesus. Completa a tua bênção na vida do teu servo. Agora, Jesus. Envia a tua bênção. Envia, Senhor, a resposta necessária. Abra a porta de emprego. Cura as enfermidades.
Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença, toda amarração, que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e digo: sai agora, no nome de Jesus. Senhor, eu ministro nesta hora a tua bênção sobre esta tua serva, sobre este teu servo, em nome de Jesus. Que o teu vento sopre trazendo vitória. Não importa se vai vir do norte, do sul, do leste ou do oeste. Eu estou profetizando agora, como em Ezequiel 37. O vento do Espírito soprou nos 4 cantos e aquilo que estava morto ressuscitou. Aqueles ossos ficaram em pé como um grande exército com vida e em extremo, forte, pronto para a batalha. E é nesta hora, Senhor, que o teu vento está soprando, porque o Senhor está dando ordem. E este vento está trazendo paz, está trazendo saúde, prosperidade, avivamento, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, te glorifico, te exalto, te engrandeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que assistiu essa mensagem, sentiu o desejo de aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, aceite aí agora, põe a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Receba-me na Tua presença, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Feito isso, procure uma igreja evangélica próximo à sua casa e diga para o pastor dessa igreja que você aceitou a Jesus enquanto estava assistindo esse vídeo dessa pregação pelo servo do Senhor, o pastor Márcio Gomes, tá bom? Bom, eu me despeço de você aqui agora e eu quero deixar o meu contato para convite, se você deseja que a gente vá na tua igreja pregar a palavra de Deus, pregar e cantar louvores, tá? O DDD do nosso WhatsApp é 21, telefone 972724894. Talvez você pergunte: Pastor Márcio, o senhor é de qual igreja e qual ministério? Vou repetir para você. Eu sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema. Eu sou um dos pastores auxiliares ali. O meu pastor presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos. Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, Rio da Areia, Saquarema, Rio de Janeiro. Se você deseja conhecer a nossa igreja, fica a rua em frente ao supermercado Jusan. Aí você vai entrar a sua segunda à esquerda e você vai ser muito bem-vindo ali, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Amém.